Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aí. Estamos agora na aula 2. E aí, Luan? Embora a gente já tenha falado um pouco sobre HTML, e aí, João? Embora a gente já tenha falado um pouco sobre HTML e CSS, né? Como combinado, a gente ia começar a falar sobre esses conceitos na segunda aula, né? Primeiro era só avisos. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser criar, né, um documento aí no seu VS Code. Você vai precisar ter algum IDE, né? Eu prefiro o VS Code para desenvolvimento web. Então, você vai criar lá uma pasta para o seu projeto e você vai criar um arquivo chamado o que você quiser, né? O pessoal tende a chamar index, né? E você tem que botar a extensão HTML. Então, você pode simplesmente vir aqui, ó, colocar index, aqui, index.html, beleza? Com isso, vocês vão ter criado aí seu arquivo HTML, e aí para vocês gerarem a estrutura básica de um HTML, basta vocês pressionarem aí exclamação e dar Enter. Boa tarde. Com isso, vocês vão gerar aí o seu documento HTML básico, né? E eu vou explicar o que cada coisa aqui significa. Então, essa primeira linha aqui, esse doctype HTML, está basicamente especificando que você está usando o HTML versão 5. Antes do HTML versão 5, a gente tinha outras versões, atualmente está no 5 mesmo, certo? E você precisa, né, de especificar essa versão, certo? Isso daí é padrão. Depois aqui a gente já começa especificando aqui onde é que começa o nosso HTML por si só. Aqui ele colocou o lang como sendo em, então está em inglês. Provavelmente porque a minha ideia está em inglês. Possivelmente quando vocês forem colocar lá a exclamação vai estar em PTBR. Que eu vou colocar em PTBR para ele já entender que a nossa página está em português. Aqui a gente já coloca o head. O head vai ser onde você vai definir algumas informações sobre a sua página, alguns metadados. Que tipos de metadados? Aqui, por exemplo, a gente está definindo que o charset da nossa página vai ser o TF8. Isso vai permitir que vocês usem caracteres especiais, tipo cedilha, acento, tio e coisas do tipo. Essa linha aqui eu não vou explicar por enquanto. Isso aqui já tem a ver com recursividade. Mais para frente eu vou explicar ela, tá? Mas, por enquanto, deixa ela lá, certo? Não tira ela não. Aqui a gente vai especificar o título da nossa página. Então, por enquanto, tá document. Você pode colocar o que você quiser, que é o nome da página, vai ser o que você quiser. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar isso daqui. Vamos abrir isso aqui no nosso navegador. Aqui, gente, eu estou usando uma extensão chamada Live Server. O que essa extensão permite que aconteça? Toda vez que eu for atualizar o meu index HTML, eu não vou precisar atualizar a página. Esse Live Server ele permite, boa tarde, ele permite que as suas páginas ela atualize assim que você salvar o arquivo, certo? Então o nome da extensão que eu estou usando é Live Server. Então eu vou abrir aqui com o Live Server, certo? Depois que você instala a extensão, você vai aparecer lá o abrir com Live Server. E aí, aqui não está dando para ver, né? Mas vocês podem... Aí, ó, apareceu lá. O que você quiser é o nome do título da nossa página agora, beleza? Então, a tag head aqui, ela basicamente vai permitir, né, que a gente defina informações sobre a nossa página. Ok. Aqui, como vocês podem ver, o head, ele acaba. Então, no HTML tem muito disso, né? Você tem no HTML o que são chamadas as tags. Então, alguns exemplos de tag aqui. A gente tem o HTML. O HTML ele começa aqui e ele termina aqui. Então, é toda a sua página. Perceba? Incluindo as metas informações com head. Depois do HTML, a gente tem o head. E dentro do head, a gente tem as nossas meta-informações. Cada meta-informação, algumas delas são tags meta, algumas delas podem não ser, como, por exemplo, o título aqui, certo? E uma tag, ela pode se auto-fechar ou ela pode ter uma parte que abre e uma parte que fecha. Exemplo de tag que abre e fecha seria o head. Então ele está começando aqui e ele está acabando aqui. A parte que abre, ela escreve desse jeito, você tem o sinal de menor, o nome da tag e o sinal de maior. E a tag que abre, ela funciona dessa forma. Ela é bem parecida com a que abre, a diferença é que ele tem uma barra ali, certo? Então, o head, ele está delimitado daqui, indo até aqui. Inclusive, eu posso fazer, calma lá,
Não sei se vocês estão vendo, mas tem uma setinha do lado do 3 aqui, onde eu posso abrir ou fechar a tag, ele me mostra o que está dentro ou não, né? Eu posso simplesmente pedir para ele não mostrar mais o que está dentro, e aí ele só vai mostrar essas duas partes, tá? Isso aqui pode ser útil para caso seu documento HTML for muito grande, se quiser, enfim, tirar as partes, não que mostre as partes que você não quer que mostre. E aqui está a parte que é mais interessante, que é a parte que a gente vai trabalhar mais dentro, que é o body. O body é o conteúdo da sua página HTML. É aqui que a gente vai colocar o conteúdo mesmo do nosso documento HTML. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas tags principais que a gente aprende quando a gente está aprendendo HTML. A principal, né, a primeira que a gente aprende é o H1, certo? Além do H1, a gente tem alguns outros, digamos assim, Hs, né? A gente tem o H2, H3, vai até o H6. Da última aula eu falei que é até o H5, mas não, é o H6. O que são esses Hs? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, dentro desse H1, Olá Mundo. Pode sim. Eu acho que tá muito difícil pra vocês enxergar mesmo. Então, o que eu vou escrever é Olá Mundo. Aí, ó, agora tá bem melhor pra vocês, né? Nem eu tô enxergando direito, pra falar a verdade. E aí, se a gente abrir aqui a página, só tirar o zoom, tá muito alto. Olha lá. O que é o H1? O H1 significa header. Header não, perdão, heading significa título. Então, as tags H vocês vão usar para colocar títulos na sua página. E aí, a diferença do H1 para os outros Hs, H2, H3 e assim em diante, é simplesmente uma relação de hierarquia, né? Então, se vocês estiverem desenvolvendo uma página e a página ela começa falando de um assunto específico e vai afunilando, vai especificando, eu dei o exemplo na aula anterior de geografia, né? Então, no começo você pode começar falando de continente europeu, né? E aí, depois de falar de continente europeu, vocês vão especificar sobre Alemanha, por exemplo, né? Então, justamente serve para isso mesmo, para vocês criarem uma hierarquia de assuntos. Então, vocês começam falando aqui de continente europeu e aí depois vocês têm Alemanha, vocês poderiam depois ter um H2 que fala sobre a França, que eu vou colocar França, aí, França e assim diante, tá? Então aqui vocês fariam isso. E aí vocês poderiam afunilar ainda mais. Então, dentro de França, vocês querem falar de alguma coisa, tipo culinária francesa. Vocês poderiam especificar ainda mais isso, certo? E aí percebam que conforme vocês vão aumentando o H, você vai tendo títulos menores. Então, por padrão, quanto maior for, né, esse título, né, menor vai ser a fonte dele, né? Porque o HTML já vai entender que é um assunto mais específico, né? Então ele vai colocar uma fonte menor. Beleza? Aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês também, aproveitar, que seria o DevTools. O DevTools vocês vão usar bastante, tá? Para vocês abrir ele, pelo menos aqui no Brave, né? Acredito que no Chrome também é assim, é F12, tá? Então aqui eu vou abrir, opa, aqui não abriu, de vez em quando esse meu teclado fica bugado, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir pelo, aqui no inspecionar mesmo, vocês podem clicar com o botão direito e clicar em inspecionar também. E aí, deixa eu pegar aqui esse DevTools. Pode ser que o DevTools ele não fique numa janela separada, tá? Eu gosto de deixar uma janela separada porque às vezes eu uso dois monitores, eu deixo a página numa tela e o DevTools na outra, mas aí vocês que sabem, tá? Com o DevTools vocês vão conseguir entender, né, a anatomia ali da sua página e entender o que está acontecendo, né? Então, quando eu passo o mouse aqui, por exemplo, em cima do H1, ele mostra exatamente onde que esse H1 está na nossa página, né? Mesma coisa aqui para os outros, H2, outro H2 e aqui o H3. Vocês podem também clicar aqui nesse botãozinho aqui, depois que vocês clicarem nele, ele vai permitir que, assim que você passe o mouse em cima de um elemento, ele te diga qual elemento é aquele. Ali tem algumas informações a mais, tipo a cor, a fonte, margem, coisas do tipo, né? Margem eu vou falar mais para frente, inclusive nessa aula aqui. Beleza? Então até aqui tudo bem? Uma dúvida? Vocês podem me interromper, tá, gente? Não tem problema. A segunda tag que a gente vai aprender, gente, é a tag P. Tag P significa parágrafo. Então vocês podem falar, por exemplo, aqui no continente europeu, falar o seguinte:
O continente europeu está no centro da projeção de Mercator. E aí, olha lá, a gente tem o nosso parágrafo, beleza? Então, bem simples também, né? Nada demais. O parágrafo, por padrão, ele não é negrito, ao contrário do nosso H1, H2, H3, etc. Esses caras, eles são por padrão negrito. O nosso parágrafo, ele não é negrito, tá? Ele usa aí uma fonte menor também. Ali está como 32, ali também está... Aqui está como 16, né? Porém, eles têm muitas similaridades, né? Eu vou falar um pouco sobre essas similaridades mais para frente, os Hs com o parágrafo, né? Mas, enquanto eu não falo sobre isso, eu vou mostrar mais algumas tags. A próxima tag, vou só pegar aqui, seria a tag o A, né? O A é bem interessante. O A com A a gente consegue fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um link, seguinte coisa, vou colocar, clique aqui. O A é a tag que a gente usa para links. Então, A significa âncora, que é a tag que vocês vão usar para links. Então, toda vez que você tem um link na página, para uma outra página e tudo mais, vocês vão usar a tag H. Para a gente especificar para onde esse link vai nos levar, né, caso o usuário for clicar, a gente tem que colocar esse link aqui nesse href. Então, com a tag H, eu vou introduzir um conceito novo para vocês, que é o conceito de parâmetros. Existem tags que elas recebem parâmetros. A primeira tag que vocês viram que recebem parâmetros é essa daqui, ó, HTML, a gente passou o parâmetro lang ptbr. Ou seja, a gente está definindo a nossa página HTML e a gente está especificando algo sobre isso. Então, a linguagem é ptbr. O nosso link é a mesma coisa. Não basta a gente especificar o conteúdo do link, né? O que está escrito no link. A gente também quer especificar para onde esse link ele vai nos levar. Então, para a gente especificar isso, a gente precisa de um parâmetro, que é esse parâmetro href. Nesse link, vocês podem colocar tanto páginas da web mesmo, então que eu vou pegar o YouTube mesmo, e vou colocar ele aqui no href. E olha só que interessante. Assim que eu clicar nesse click link, deixa eu só tirar esse modo do DevTools. Assim que eu clicar aqui, ele vai abrir o YouTube, beleza? Vocês podem colocar tanto páginas da web mesmo, como vocês também podem colocar aqui, ó, outros arquivos HTML que vocês forem criar. Então eu vou criar um segundo arquivo HTML aqui, vou chamar de Other HTML. Vou também colocar a estrutura básica HTML, aqui eu vou colocar um H1 escrito outra página, beleza? Ok. Aqui nesse href, ao invés de eu botar agora o endereço do YouTube, eu vou colocar simplesmente o endereço agora da minha outra página. Quando vocês colocam página da web, vocês têm que colocar o link com https, www.com e etc. Quando vocês forem referenciar páginas suas próprias, vocês têm que colocar o caminho até chegar lá. Então, vocês vão olhar o seguinte, o índice HTML ele está nessa página. Qual pasta que o Other HTML está? Está na mesma página. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ponto. Quando vocês colocam um ponto, vocês estão dizendo o seguinte, a pasta atual. Então dentro da pasta atual, barra, eu quero que você acesse aí o Other HTML. Beleza? Vou fazer o seguinte agora. Espera aí, deixa eu só salvar e mostrar para vocês agora se a gente clicar no link, né? Então aqui eu clico no link, ele abre a minha outra página, tá? Inclusive, ele até quando eu cliquei aqui, ele mostrou para traduzir, né? Ele entendeu que minha página está em inglês, porque aqui no Lang está em inglês, tá? Percebam que os metadados, o navegador interpreta eles, né? E exibe as informações de acordo, né? Ok, deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou criar aqui uma pasta onde eu vou justamente armazenar aquele Other HTML, justamente para a gente praticar essa questão dos caminhos, né? Então eu vou chamar essa pasta de folder mesmo. E aí eu vou passar esse Other HTML para dentro dessa pasta. Quando eu fizer isso, agora o meu link ele não vai mais funcionar, tá? Ó, quando eu clicar aqui, ele não vai mais conseguir encontrar a página, porque agora o caminho é diferente. Então agora o caminho é o seguinte. O VS Code ele ajuda muito com isso, tá? Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar ponto e barra. O que eu estou dizendo? Dentro da pasta atual, eu quero que você vá na pasta,
na pasta folder, e dentro da pasta folder eu quero que você vá no order HTML, certo? E aí agora o caminho está certo, e agora se a gente clicar aqui no link, ele vai levar para a página. Ficou claro esse conceito aí de caminhos? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou entrar aqui no order, e eu vou criar um link para a página anterior. Então aqui eu vou criar um link, voltar para home, vamos supor assim. E aqui nesse href eu quero ir para a página anterior. Como é que eu faço isso? Como vocês viram anteriormente, quando eu quero referenciar a página atual, eu uso ponto. Quando eu quero referenciar a pasta anterior, eu uso 2 pontos. Então aqui eu vou colocar 2 pontos, barra, opa, boa tarde. Então 2 pontos, barra, e aí, olha só, eu vou botar, ele vai entender ali que é a pasta anterior, dentro da pasta anterior eu quero ir para o index HTML. Então aqui, olha só, a gente tem voltar para home, onde ele vai voltar para a nossa primeira página. Então esse foi o H, né? Vamos agora para o image. O image também ele é bem interessante e ele também usa esse conceito que a gente viu, né, de parâmetros. Então aqui eu vou criar a tag image. E a image, ela recebe aqui como 2 parâmetros principais, esses aqui, o source e o out. O out, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que a sua imagem ela não carregue por algum motivo, certo? Ele não consiga encontrar a imagem, ou às vezes você aponta para uma imagem que saiu fora do ar, não está mais disponível, certo? Esse out, ele vai mostrar um texto para o usuário para aquela imagem caso ela não carregar. Então, é recomendado que você coloque no Alt algum texto descrevendo aquela imagem que era para carregar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou baixar alguma imagem do Google mesmo. Pode ser aqui desenvolvimento web mesmo. E aqui dentro de desenvolvimento web, eu vou pegar, pode ser essa primeira imagem aqui. Eu vou salvar a imagem dentro da nossa pasta aqui, onde está o nosso projeto, né? Beleza. Depois disso, eu vou, da mesma forma que a gente fez no anterior, eu vou indicar aqui o caminho da imagem no source. Então, o source é onde a gente coloca o caminho da imagem. Então, na pasta atual, eu quero que você vá aqui em unnamed.png. Depois que eu fiz isso, se eu vir aqui agora na nossa página, a gente vai ter a nossa imagem. Ela está grande porque o tamanho original dela é esse daqui, que é muito grande, tá? Depois eu vou mostrar como é que a gente faz para diminuir isso e tudo mais, né? Mas vamos supor que essa imagem ela não carregue. Então aqui eu vou colocar algum negócio aqui justamente para ela não carregar de propósito, tá? Então essa imagem aqui ela não existe. E se eu vir aqui, vocês vão ver que a imagem ela não vai conseguir carregar. Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui no Alt algum texto que descreve aquela imagem, né? Então, desenvolvimento web. E aí, olha só, como a imagem ele não conseguiu carregar, ele vai mostrar aquele texto ali, certo? Descrevendo o que era para aparecer na página, ok? Então, esse foi a tag image. Vamos mostrar aqui agora o lista ordenada e lista não ordenada, né? Então, a lista ordenada, ela é uma tag que serve para você fazer listas. E nessa lista, os itens, eles têm uma ordem entre si. Então, vamos supor que você queira fazer aqui um passo a passo, né, de como fritar um ovo. Então, vou colocar aqui, pegar a frigideira. Então, pegar a frigideira é o primeiro passo. Depois que você pega a frigideira, você vai colocar o óleo. Tá? O óleo. Aí depois você liga o fogo. Então, vou colocar aqui, você vai ligar fogo. Então, a gente tem uma lista, né, de itens. Esses itens eles têm uma ordem, né, em que um acompanha o outro. Então, pegar a frigideira seria o primeiro, depois colocar o óleo, depois ligar o fogo. Se a gente abrir aqui agora, olha só, a gente tem essa lista. E aí, aqui eu já introduzi, né, uma outra tag para vocês, que é a tag LI. A tag OL significa Ordered List, lista ordenada. A tag LI significa List Item, ou seja, item de lista. Então, é assim que vocês usam a tag OL. Vocês definem ela, né? E dentro dela, né,
Aqui eu já mostrei para vocês várias vezes nessa relação de colocar a tag em cima da outra, dentro da outra, né? Então aqui com o head a gente já tinha visto isso. Aqui dentro do body a gente já está fazendo isso, né? Colocando várias tags dentro dele. Então aqui no OL a gente faz a mesma coisa. A gente bota vários LIs dentro do nosso OL, ok? Então vocês vão ver, né, que por padrão ele já coloca aqui a numeração de cada um dos nossos itens, tá? Interessante isso. Vamos colocar aqui agora a próxima tag, que é bem parecida até com a OL, que é a tag UL, que é a tag a lista não ordenada. Então, UL significa unordered list, certo? Lista não ordenada. Da mesma forma, a gente define os itens da lista com o L1, então isso não vai mudar, tá? A coisa que vai mudar vai ser a tag py, né? A tag que está fora de todos os list items. E essa lista não ordenada vocês vão usar, né, para definir uma lista de itens que não necessariamente tem uma ordem entre si. Então, na última aula eu dei um exemplo, né, de lista de compras, né? O que você vai comprar no supermercado. Então, aqui, ovos, vamos supor, banana, e vamos colocar aqui também laranja. Como vocês podem perceber, não tem uma relação direta de um item para outro, é simplesmente uma lista de itens, né? Então, se a gente for abrir aqui, a gente já não tem mais essa numeração. A gente tem esses bullet points, né? Que inclusive o ChatGPT gosta bastante de usar isso daqui, né? Se vocês estavam na dúvida, agora vocês sabem. É uma unordered list, né? Uma tag UL. Vamos para a próxima aqui. O LI, já falei. Vamos para a div. A div ela é um pouco, digamos assim, mais complexa, a gente vai falar mais dela para frente. Mas a div, ela, digamos assim, um container, ela é uma caixa onde você vai colocar coisas dentro dela, né? Então, aqui dentro da div, eu vou colocar, por exemplo, um H1, certo? E aí dentro desse H1 eu vou colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, aliás, de algum site, para vocês entenderem o que essa div ela quer dizer. Eu vou entrar aqui no YouTube, e aqui dentro do YouTube, vocês vão perceber que tem essa parte aqui, ó. O YouTube, ele gosta bastante de separar, né? Não só o YouTube, mas praticamente todas as páginas, assim, que vocês forem pegar, né? Normalmente, eles separam em seções. Essas seções, por questões de organização, elas ficam dentro de containers, dentro de caixas, certo? E essas caixas, a gente pode usar várias tags para ela, tá? Essas caixas, esses containers. Eu vou mostrar eles depois, porém, a principal e a primeira que a gente aprende é a div, tá? Então aqui eu vou colocar uma seção semelhante à que está do YouTube aqui, certo? Onde eu vou colocar aqui. Não vou usar isso aqui não, eu vou usar uma lista mesmo, certo? Provavelmente seria o mais recomendado para definir essas coisas aqui, porque se vocês forem para pensar, isso daqui é uma lista, certo? Uma lista de sessões que você pode acessar dentro do YouTube. Então vamos fazer isso. Vou colocar aqui uma lista não ordenada, certo? Vocês concordam comigo? Porque os itens eles não têm uma ordem entre si, né? E aqui eu vou colocar então home, shorts e subscriptions. Okay. Aí, ó. E aí, vocês podem perceber que aqui, nossa lista não ordenada, por padrão, ela coloca aqui um bullet point, né? Esse pontinho. Quando eu for mostrar o CS, eu vou mostrar para vocês que vocês podem tirar se vocês quiserem, tá? Ou vocês podem usar outra coisa para indicar, né, cada um desses bullet points. Isso é possível com CSS, tá? Eu diria, tem algumas outras tags aqui, eu vou mostrar para vocês, mas eu já estou enrolando um pouco, eu quero mostrar para vocês o CSS. Então aqui a gente tem um botão, né? Clica aqui, por exemplo, vou colocar. Aqui está o botão, certo? Esse aqui é o estilo padrão dele, depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem mudar esse estilo. E a gente tem o input. O input, ele é uma das tags mais, digamos assim, interessantes que tem, porque ele pode assumir várias formas diferentes. Por padrão, a forma que ele vai assumir vai ser essa forma de texto, e ele vai ser uma caixinha de texto, certo? Porém, vocês podem mudar isso daqui para outros tipos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um date time. Aliás, vamos colocar o date.
E aí o que, que ele vai ser? Ao invés de ele ser uma caixa de texto, ele vai ser uma caixa onde o usuário vai poder colocar uma data, certo? Então o input é um lugar onde o usuário vai colocar dados, por isso que o nome é input. Input significa entrada, né? Onde o usuário vai colocar dados, beleza? Enfim, aqui eu já estou mostrando HTML demais, né? Vou mostrar agora para vocês o CSS, certo? Então, vocês viram até agora o HTML. O HTML era onde a gente define o conteúdo da nossa página. O CSS vai ser onde a gente vai justamente definir os estilos de cada um desses elementos. Então, vamos supor que vocês não tenham gostado da fonte desse título aqui específico. Aliás, de todos os H1s. O que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui no CSS, certo? E aí, o CSS ele funciona da seguinte forma. Vocês colocam aqui o nome da tag que vocês vão estilizar, certo? E aí vocês colocam chaves e dentro da chave você coloca os estilos. Então eu quero trocar a fonte, né? Para trocar a fonte eu coloco aqui fonte family. E vamos colocar aqui uma fonte Arial, vai. Calma aí, deixa eu só colocar as aspas. Ah não, eu posso simplesmente colocar Arial e aí o VS Code ele já vai entender. Como vocês podem perceber, tem três coisas aqui que o VS Code ele acabou preenchendo ao invés de só Arial. O que significa você colocar mais de uma fonte aqui, né? Isso aqui são como se fossem três fontes. Significa o seguinte, pode acontecer de o usuário, ao abrir a sua página, ele não tenha no computador dele, ou às vezes a fonte está corrompida, e por causa disso ele não conseguir carregar Arial. O que essas outras fontes aqui servem é de backup. Então, caso o navegador dele não suportar ou tiver corrompido a fonte Arial, ele vai tentar carregar a fonte Helvética, que é uma outra fonte, certo? Que pode estar disponível. E caso ele não conseguir carregar a fonte Helvética, ele vai tentar carregar uma fonte sans serif. Sans serif não é uma fonte específica. Sans serif, você está basicamente dizendo para o navegador para ele usar uma fonte que não tem serifa. Para quem não sabe, serifa seriam basicamente essas perninhas aqui que tem na fonte. Então essa fonte que está por padrão, que é a Times New Roman, ela tem serifas, certo? Então vou trocar aqui para a fonte Arial, que é uma fonte que não tem serifa. Certo? Então se eu usar agora esse CSS, para usar o CSS eu tenho que ligar, tá? O navegador ele não vai entender, certo? Que o CSS dessa página é esse daqui. A gente precisa ter uma forma de ligar os dois. Então, para vocês fazerem isso aqui, vocês vão vir aqui no head. E aqui pro final, às vezes, acho que no começo também não tem problema, tá? Vocês vão colocar aqui link. O VS Code vai sugerir para vocês esse CSS. Vocês vão dar Enter. E aí aqui, nesse href, vocês vão colocar o caminho, né? De onde está o seu arquivo CSS, certo? Então agora, se eu salvar isso daqui, ele vai conseguir carregar esses estilos, né? E aí agora vocês podem perceber, ele trocou a fonte do H1. Percebam que agora essa fonte do H1, que é a fonte Arial, ela não tem serif, certo? Ela não tem aquelas perninhas que o Times New Roman tinha, certo? Vamos definir aqui estilo para o nosso parágrafo agora. Mais especificamente, vamos aumentar a fonte dele. Eu vou definir aqui um font size, certo? O font size, vocês podem usar várias, digamos assim, unidades de medidas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro o pixel. Deixa eu só ver quanto que estava a fonte agora, né? Então, eu vou inspecionar aqui o parágrafo. A fonte agora está 16. Vamos aumentar um pouco. Vou aumentar aqui para 20, para fazer uma diferençazinha. Olha só, ele aumentou. Agora lá na fonte está 20 pixels, né? Vamos definir outras propriedades aqui. A gente tem o font weight. Font weight seria a espessura, né, da letra. Então, como eu falei para vocês, o nosso P, ele por padrão, ele não é negrito. Ao contrário do nosso título. Nosso título por padrão é negrito. Vocês podem aumentar ou diminuir essa espessura com o font weight. Percebam que ele sugere aqui várias medidas, né? Eu posso colocar bold. Com o bold ele vai entender que é negrito, certo? E agora o nosso parágrafo ele está em negrito. Só que se vocês quiserem, vocês podem definir, né, valores que ele vai definir esses valores para você. Algumas fontes podem acontecer de não ter um peso específico, tá? Então, por exemplo, se eu coloco 300, ele fica dessa forma.
Só que se eu coloco 500, ele não muda praticamente nada, porque, bom, não tem 300 e 500, né? Então ele acaba ficando igual, tá? Tudo isso depende da fonte que você está usando, tá? Pode ser que a fonte que você está usando não tenha esse tanto de peso específico que ele mostrou aqui, tá? Deixa eu ver se tem o Lighter. Parece que não tem o Lighter. Deixa eu colocar outra fonte aqui, possivelmente outra fonte tenha. Uma fonte que eu gosto bastante é a própria Helvética mesmo. Então deixa eu tirar aqui esse Arial, colocar só Helvética e o Sans Serif. Parece que também não tem o Lighter, mas aí depois a gente pode trabalhar com fontes que tem, né? Mas enfim, esse foi o fonte Weight. O que mais que tem aqui dentro de fonte? Eu acho que fonte Style também é interessante. A gente tem aqui, por exemplo, o itálico, né? Então, colocando o itálico, a fonte ela vai ficar um pouquinho, né, para a direita, né? Isso aqui é bastante usado para, por exemplo, frase, né? Você vai parafrasear alguém, você usa o itálico. Por último, a última tag de CSS de texto que eu quero mostrar para vocês é o Text Decoration. Com ele, a gente consegue definir, por exemplo, colocar um underline embaixo da sua tag de texto, certo? Então, todas essas estilizações aqui que eu acabei de mostrar para vocês foram estilizações de texto, né? Vou mostrar para vocês agora. Faltou uma, aliás, né? Que é a color, né? Vamos definir uma outra cor aqui. Vamos colocar essa daqui, por exemplo. Olha só, ele vai mudar. Nossa, ficou muito feio. Vou colocar um Rebecca Purple, certo? Essas cores são as cores padrões do VS Code, tá? Vocês podem trocar e colocar, por exemplo, algum código RGB, tá? Então aqui eu vou colocar esse daqui, por exemplo, que é um tipo de preto, só que um pouquinho mais claro, por exemplo, certo? Vocês podem passar o mouse aqui, inclusive, perceba que vocês podem colocar qualquer cor que vocês quiserem aqui, isso aqui ajuda bastante, tá? Então, existem várias formas de você especificar a cor que você quer. Vocês podem especificar aquelas cores padrões mesmo, que o VS Code ele vai sugerindo, né? Vocês podem colocar esse código aqui. Eu falei RGB, mas isso aqui é um RGB hexadecimal, tá? Vocês podem colocar esse HSL, eu vou mostrar para vocês por que esse HSL pode ser interessante, tá? Esse HWB, esse Lab, esse LCH, esses outros aqui eu não uso não, tá? Os que eu mais uso vai ser basicamente RGB, o hexadecimal e o HSL. São os três principais usados aí, tá? Enfim, toda essa ferramenta que o VS Code permite, né? Isso aqui vai ser não só para cor, mas também vai permitir que a gente faça isso para outras coisas, tipo o background color, que seria a fonte do fundo. Vamos definir uma fonte de fundo aqui. Pode ser. Vou colocar esse cleans aqui só para mudar ele. Vou colocar essa cor aqui, por exemplo. Pessoal, ele definiu aqui esse RGB. E olha, ele definiu ali a cor do fundo. Então, o background color você vai definir a cor do fundo de uma tag. Beleza? Deixa eu ver o que mais está faltando falar. Background color. Vamos falar agora, gente, de classes e IDs. Aqui é o seguinte. Vamos supor que na nossa página a gente tenha esse H1 e mais para frente eu vou colocar aqui um outro H1. Então eu vou colocar aqui, ao invés de continente europeu, eu vou colocar continente americano, por exemplo. Certo? E eu quero que esses H1s eles tenham estilos diferentes, né? Só que a gente tem um problema, que é o quê? A gente definiu aqui um estilo para H1. Então eu tô ao definir essa fonte Arial Family aqui, Arial, né? Para H1, eu vou estar pegando não só o continente europeu, mas o continente americano. Os dois vão estar com Arial. Então, uma forma de você ser mais específico e evitar que você seja muito generalista nas suas utilizações seria usando o que o CSS permite que você faça, né, que são as classes e os IDs. Então, eu posso chegar ali no H1, colocar classe, e dentro dessa classe eu posso colocar título hífen Europa. Então, quando eu faço isso, eu estou meio que definindo um nome para esse H1, que seria o título Europa. Vamos colocar uma classe para esse H1 também, vai ser título América.
E aí, quando eu chegar no nosso CSS aqui, ao invés de eu dar estilizações baseado na tag, eu posso dar estilizações baseado na classe. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu quero que o título Europa tenha essa estilização, certo? E o título América, eu vou dar uma outra estilização. Então aqui no Font Family, pode ser esse Segoia aqui, e eu vou colocar uma outra cor também, vai. Pode ser um cinza. Então, vou colocar esse gray aqui. Se a gente voltar lá agora, não sei se aqui tá dando para perceber. A questão é que esse cinza parece muito com preto, né? Deixa eu colocar outra cor. Vou colocar esse Blue Violet, só para ficar bem diferente, olha lá. Então, o nosso continente europeu está com uma cor e o nosso continente América está com outra cor, certo? Então, a classe ele permite que você seja mais específico nas suas estilizações, tá? A classe ela pode se repetir para diferentes títulos. Então, olha só, eu vou querer que não só esse H1 ele tenha esse título Europa, mas eu vou querer que esse H2 também tenha a classe de título Europa. Ao fazer isso, não só esse primeiro título aqui, H1, vai estar com fonte Arial, mas também esse H2 com Alemanha, tá? Então, classe você pode dar para várias tags e todas essas tags vão ter a mesma estilização aqui que você definir para aquela classe, tá? Então, essas foram as classes. A gente tem outro tipo de seleção, que é seleção por ID. Ao contrário da classe, os IDs eles não servem para várias tags. Os IDs eles são únicos. Então, quando você define aqui, por exemplo, um ID para o parágrafo, e aqui eu vou colocar um ID de, pode ser parágrafo mesmo, certo? Eu vou selecionar ele aqui agora por meio do ID, certo? Então, eu vou colocar aqui uma cor para ele de, pode ser esse daqui, Cadet Blue, certo? Quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo bem específico. Eu estou falando, olha, aquele elemento que está com ID parágrafo, ele vai ter certeza que vai ser só um elemento. Inclusive, se eu colocar aqui um outro elemento, uma outra tag, com o mesmo ID, provavelmente vai bugar. Aliás, o comportamento ele é bem... como posso explicar? Ele é bem previsível. Pode ser que ele estilize os dois, pode ser que ele não estilize. Não é recomendado que você coloque duas tags com o mesmo título. É para o ID... mesmo título não, perdão, com o mesmo ID. É para o ID ser único, ok? Como vocês já devem ter percebido aqui, toda vez que eu vou definir estilizações para a classe, eu tenho que colocar um ponto antes. Então, quando você coloca o ponto, você está dizendo, olha, classe e aí o nome da classe, certo? Então, a classe título América, classe título Europa. Quando eu estou falando de ID, eu coloco esse hashtag. Então, ID parágrafo, beleza? Então, esses são os dois, são as duas formas de você selecionar. Percebam, gente, que quando eu definir aqui uma cor para o nosso parágrafo e definir uma cor para o nosso ID, qual que ele vai obedecer? Ele vai obedecer o ID, certo? Então aqui o nosso parágrafo, esse aqui, ó, ele está obedecendo qual estilização? Ele está obedecendo esse daqui. O motivo pelo qual ele está obedecendo isso aqui é por causa de um conceito no CSS chamado especificidade. Que é o seguinte, se você tem duas estilizações para um mesmo elemento, certo? Ele vai obedecer aquela que for mais específica. Então ele segue a seguinte ordem. Ele vai, primeiro, olhar para o ID, para as estilizações do ID. Caso não tiver, ele vai olhar para alguma classe daquele elemento. E caso não tiver, ele vai olhar para alguma estilização para aquela tag. Certo? Então aqui mesmo especificando uma cor vermelha, ele vai acabar usando esse Cadet Blue, porque o ID é mais específico do que a utilização de tag. Tá? Então, outro conceito aí, especificidade. Ok. Vou mostrar alguns outros seletores para você. Coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é o seguinte. Até agora eu mostrei 3 seletores, que seria o seletor onde você fala da tag específica, então aqui P, onde você fala da classe e onde você fala do ID. Você pode fazer outra coisa também, que é o seguinte. Vamos supor que eu queira estilizar esses list items aqui. Ó. O que eu posso fazer é o seguinte.
eu posso colocar um OL espaço LI. O que ele vai entender com isso? Ele vai entender o seguinte, olha, todo filho LI do OL, eu quero que você estilize dessa forma aqui. Então, color, vou colocar aqui, aliás, chega de mexer com color, né? Vou colocar outra estilização, vou colocar um font style de itálico. E aí, olha só o que ele vai fazer. Todo filho de OL, ele vai fazer com que seja itálico, tá? É assim que funciona. Existe um outro seletor, que é esse seletor no qual você usa essa setinha, né? Esse setinha ela é bem parecido com o que eu acabei de mostrar, onde você só coloca o espaço, tá? Como é que funciona ele? Se eu atualizar aqui a página, vocês vão ver que vai estar exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença do espaço com a setinha? A diferença é o seguinte. Cadê a nossa div aqui? Aqui, ó, a nossa div. Eu vou fazer o seguinte. Dentro dessa div, eu vou colocar uma outra div, certo? Vocês podem fazer isso. E dentro dessa div eu vou colocar um parágrafo. E esse parágrafo vou colocar aqui o texto, parágrafo mais interno, certo? E eu vou colocar um outro parágrafo, só que esse parágrafo ele vai estar mais externo, ele vai ser um filho direto da nossa div. Então eu vou chamar ele aqui de parágrafo mais externo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui div p, e aí para todo parágrafo dentro da nossa div, eu vou querer que o font size seja px, né? 20px, perdão. Beleza. O que ele vai fazer? Para todo parágrafo dentro da nossa div, ele vai fazer com que seja 20 pixels. Só que e se eu quiser falar do parágrafo que é um filho direto da nossa div? Para fazer isso, eu uso a nossa setinha. Então, se eu colocar isso daqui, ó, div setinha p, ele vai estilizar esse parágrafo aqui, que é um filho direto dessa div aqui, porém ele não vai estilizar, aliás, ele vai estilizar, porque aqui a gente tem outra div, né? Deixa eu colocar outra tag para isso aqui, eu vou colocar de section. O section, depois eu vou explicar para vocês, tá? Mas eu vou trocar aqui só para ele não estilizar esse parágrafo, tá? Esse parágrafo, ele mesmo estando dentro da div, ele não vai estilizar porque ele não é um filho direto. Ele não está diretamente aqui, ó, dentro da nossa div, certo? Ele está dentro de outra tag e aí sim está dentro da nossa div, tá? Então, deixa eu só atualizar isso aqui. Vou colocar aqui o seguinte, vou colocar font weight de bold. E aqui, tá. Então aqui, ó, perceba o seguinte, o parágrafo que ele era o filho mais direto da nossa div, ele vai estar em negrito, certo? Enquanto que aqui ele não era o filho mais direto, mas ele estava dentro só, né? Ele não vai estar como bold, beleza? Então, é isso, né, de CSS. CSS básico. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Eu falei para vocês que o P e o H eles têm algumas similaridades, né? Uma dessas similaridades, né? Assim, vocês já devem ter percebido várias, né? Os dois são pretos, os dois compartilham a mesma fonte, que é Times New Roman. Porém, uma outra similaridade que eu não mostrei para vocês é o seguinte. Se eu passar o mouse aqui, ó, nos nossos Hs, nossos parágrafos, vocês vão perceber que eles estão ocupando toda a largura da página, certo? Então esse H1 aqui está ocupando toda a largura da página. Esse parágrafo também está ocupando. O H2, isso se aplica para o H3, o H4, enfim. Todos eles estão ocupando toda a largura da página. O motivo pelo qual isso está acontecendo é por causa de uma propriedade padrão deles, que é essa daqui chamada display, certo? Do CSS. Essa propriedade está definida como block, tá? E o que esse block faz é várias coisas, né? Uma das coisas que ele faz é fazer ocupar toda a largura possível, né? O que eu posso fazer é o seguinte, eu vou pegar esse display do H1 aqui e eu vou trocar ele. Vou colocar aqui esse display, colocar ele como sendo inline. Quando eu fizer isso, ele vai trocar, né? Não vai mais ocupar a largura toda, ele vai ocupar apenas o necessário, tá? Então, essa estilização display, essa propriedade,
enfim, eu vou mostrar ela para vocês. Ela é, digamos assim, uma das propriedades mais complexas, tá, do CSS, porque quando vocês definem block, vocês estão definindo várias coisas, tá? Vocês estão definindo, por exemplo, que ele vai ocupar a largura toda. Vocês estão definindo, por exemplo, que se tiver algum elemento aqui em cima dele e que ele não está ocupando o espaço todo, independente, ele vai ocupar o todo espaço, então ele vai ficar embaixo necessariamente, tá? E vocês estão definindo várias coisas quando vocês colocam o display de uma tag block, tá? Vou fazer o seguinte, tá vendo esse parágrafo aqui? Ele está como display block, né? Porque ele está ocupando a largura toda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele e vou colocar como display inline. Quando eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. A gente vai ter o nosso título e logo do lado dele vai estar o nosso parágrafo. Por que isso acontece? Porque o display inline, ele tenta ser econômico no espaço que ele ocupa, né? Então, se a gente tem aqui um display inline e logo depois desse elemento a gente tem um outro display inline, ele vai tentar fazer com que os dois fiquem lado a lado. Mas se o nosso parágrafo ele fica com display block, né? E aqui eu não preciso nem especificar display block, porque ele já é por padrão, né? Então eu vou só tirar esse cara aqui. Só o fato dele ser display block, olha lá, ele não vai ficar junto com o H1, porque o display block ele é espaçoso, ele tenta ocupar a largura máxima possível, então ele vai ficar embaixo do nosso título, tá? Então, gente, muita informação. Vocês têm alguma dúvida ainda? Posso partir para o próximo assunto? Não? Então, ok. Próximo assunto é um assunto bem interessante, que é assim, você faz o seguinte, aqui no começo você vai colocar, você não precisa decorar essa sintaxe não, tá? O VS Code ele ajuda bastante. Só de você digitar aqui link, ele vai sugerir esse link CSS. Você dá um enter aqui, e aí, nesse href aqui, você tem que colocar o nome do seu arquivo CSS. Por padrão, ele coloca style CSS. Então, quando eu crio o meu arquivo CSS, eu já boto esse style.css, né? Só para eu não precisar trocar aqui. Né? E aí você pode salvar aqui, ele já vai adotar todas as estilizações que estão no seu arquivo CSS. Tá? E não esquece de salvar também, tá? Beleza. Vou mostrar para vocês agora o Box Model. Box Model a gente já está mexendo com ele aqui, tá? Indiretamente, vocês só não estão percebendo. É o seguinte, toda tag nossa do HTML, ela tem esses 4 componentes aqui que fazem parte dessa tag. Eu vou explicar cada um deles. Então, se eu passar o mouse aqui, por exemplo, no nosso parágrafo, vocês vão ver aquela parte que está em azul, aquela parte que está em laranja. Isso são 2 dos 4 componentes que eu vou explicar para vocês. Vamos explicar essa parte laranja primeiro. Vocês estão vendo essa parte laranja que está em cima e embaixo? Então, essa parte é a margem do nosso parágrafo, certo? Então, o que é a margem? A margem, ela é o espaço externo. Então, você usa muito a margem para você espaçar um elemento do outro. Então, se eu tirasse, por exemplo, a margem do nosso parágrafo, ele ficaria mais colado com o meu título. Então, eu vou fazer exatamente isso. Aqui no DevTools, vocês podem perceber, né, que a margem está em 8 pixels. Né? Vou diminuir um pouco essa margem. Vou colocar aqui, então, dentro de parágrafo, uma margem. E para vocês definirem isso, vocês colocam aqui margem, certo? Como sendo 4 pixels. Quando eu fazer isso, aquela margem por padrão, que era de 8, vai passar a ser 4. E aí percebam que agora a parte laranja não só está menor, né, como também o nosso parágrafo está mais colado ali do nosso título. Então a margem você normalmente usa para definir espaçamento entre elementos. Vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo essa lista ordenada aqui? Eu estou achando ele muito colado. Vamos definir um espaçamento em cada um desses elementos? Vou fazer o seguinte, deixa eu só olhar aqui, é a nossa lista ordenada, né? Essa daqui. Eu vou dar uma classe para cada um deles, vou dizer que é item, compras, tá? Alguém aqui tem dúvida de como é que eu fiz isso aqui para escrever em várias linhas? Isso aqui é bem útil, tá? Acho que vocês vão usar bastante. Para vocês fazerem isso é o seguinte, aqui no VS Code, vocês podem usar o Alt-clique
para colocar vários cursores. Olha só. E vocês podem fazer isso aqui, ó. Classe, itens, compras. Beleza? E aí a gente definiu aqui a mesma classe para esses 3 elementos. Aqui no nosso CSA agora eu vou dar um estilo para esses 3 elementos, certo? Onde eu vou colocar aqui ponto, não é LI, seria item compras, que é o nome da nossa classe, tá? Itens compras. E aí eu vou definir uma margem. Só que, olha só que doideira. Se eu colocar aqui margem, vamos colocar uma margem de 5 pixels, perdão. Vocês vão ver que ele vai colocar uma margem em cima, embaixo, esquerda e direita. Eu não quero isso, eu quero que ele só fique uma margem embaixo, certo? Para vocês definirem uma margem num lugar específico, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem colocar margem, hífen. Quando vocês colocarem hífen, olha só, já vai ter aqui o top, seria em cima, bottom, seria embaixo, left e right. Vou colocar aqui o bottom, certo? Para que ele coloque uma margem apenas embaixo. E agora, então, os nossos itens, né, da nossa lista ordenada, deixa eu só tirar esse modo aqui do DevTools, né? Olha só, agora os nossos elementos estão mais espaçados entre si, beleza? Então, essa daí foi a margem. A margem, ela serve para você espaçar um elemento de outro, tá? Uma curiosidade aqui é o seguinte, percebam que a gente tem aqui esse H1, e esse H1, se eu passar aqui o mouse em cima dele, aliás, ele está com display inline. Quando eu coloquei esse display inline, ele tirou a margem. Então, deixa eu tirar ele. Olha só, se eu abrir aqui o DevTools e colocar o mouse em cima dele, vocês vão ver que tem a parte laranja ali de cima, né? Só que não tem nenhum elemento em cima do H1. O elemento H1 é o primeiro elemento. Só que mesmo não tendo nenhum elemento em cima dele, a margem, ele toma aquele espaço mesmo assim, tá? Então, o H1 ele serve não só para você espaçar um elemento de outro, mas um elemento do limite da página. Então, ele vai ocupar aquele espaço ali, mesmo não tendo nenhum elemento aqui em cima, beleza? Outra coisa que é interessante eu falar para vocês também está relacionado a margens, é o seguinte, eu falei com vocês que o display block ele ocupa toda a largura possível. Por isso, se vocês forem perceber, tem uma frestinha ali, ó, ele não está ocupando. O motivo pelo qual ele não está ocupando aquela frestinha é por causa do body. O body, que seria, no caso, todo o conteúdo da nossa página, né, onde todas as nossas tags ele tem, por padrão, uma margem circulando ele. E por causa dessa margem, o nosso elemento H1 ele não acaba ocupando toda a largura, justamente por causa dessa margem. Eu posso, inclusive, vir aqui, ó, fazer o seguinte, eu vou definir aqui por body, margem, e aí, ao invés de eu definir uma margem específica, eu posso colocar margem 0 pixels, e aí agora, olha só, o nosso elemento H1, ele vai estar ocupando toda a largura da tela, beleza? Então, interessante isso, né? Então, essa foi a margem. Vou mostrar para vocês agora um outro elemento do Box Model. Vocês podem ver, né, esse Box Model aqui, né? O próximo componente que eu vou mostrar para vocês é a borda. A borda é como se fosse a fronteira do seu elemento. Então, embora quando eu coloque aqui o H1, né, quando eu clico aqui no H1, ele mostra as propriedades do Box Model do H1. Uma delas aqui é a margem. Vocês estão vendo aqui o número 21. 21 é a margem que ele está ocupando aqui em cima e aqui embaixo. Dos lados ele tem margem 0, né? Vamos ver aqui agora a borda, né? Embora ele diga que a margem ele faça parte do elemento, a gente pode dizer que a margem está externa àquela tag, àquele elemento, certo? A gente pode dizer que o elemento ele só passa a começar realmente, ele só começa realmente a partir da borda. Então, a borda é como se fosse a fronteira daquele elemento, né? Vamos definir uma borda para esse H1. Vou fazer o seguinte. Para a gente definir uma borda, a gente pode usar aqui esse border, propriedade border. E aí, eu vou fazer o seguinte. Dentro dessa propriedade border, você especifica 3 coisas. A primeira coisa é a espessura da sua borda.
Então aqui eu vou colocar um pixel. A segunda coisa é a cor da sua borda, vou colocar black. E a terceira coisa é o tipo de borda. Eu vou mostrar os tipos de borda depois, os outros tipos, mas eu vou colocar aqui solid, que é o que o pessoal mais usa, tá? Se eu fizer isso, olha só, agora o nosso elemento H1, ele tem a nossa borda, certo? Deixa eu mostrar outra coisa para vocês, que é o seguinte. Vou colocar aqui para o nosso H1, um background color. Eu falei para vocês que a margem, embora ela apareça ali quando eu clico no H1, ela não faz parte realmente do nosso elemento. E uma forma de eu provar isso para vocês é com background color. Se eu colocar aqui, por exemplo, um background color, vou colocar uma cor bem clarinha, o yellow, por exemplo. Se eu colocar isso daqui, vocês vão perceber o seguinte. A única parte que vai estar amarela vai ser o que está da borda para dentro. A margem, a parte que a margem está ocupando, não fica amarelo. Então a gente só pode dizer que o elemento é só aquilo que está dentro da borda para dentro, certo? Tudo aquilo que está fora da borda a gente não pode considerar como sendo parte do elemento, certo? Embora a margem ela esteja aqui quando eu clico no H1, beleza? Beleza, essa foi a borda. Essa é uma forma de especificar, né, as propriedades da sua borda, porém você pode fazer de uma outra forma, que é o seguinte. Ao invés de você colocar a borda e as propriedades delas todas, vocês podem fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um border, no caso seria o width, que seria a espessura da sua borda, 1 pixel. Eu posso definir um border color, e aqui eu vou colocar black, e um border, no caso aqui seria o style. E eu tinha colocado solid, né? Olha só, tem outros tipos, né? Vamos colocar esse dotted aqui. Vocês vão perceber o seguinte, ele fica em formato de pontinho, né? Então tem vários tipos de borda, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, dashed. E aí ele vai ser tipo como se fosse esses tracinhos, né? Enfim, são duas formas de vocês especificarem as propriedades da sua borda, né? Eu mostrei aquela é a mais comum que o pessoal usa, né? Qual você especifica todas as coisas da sua borda. Mas essa é uma maneira mais explícita, né? Que algumas pessoas gostam também de especificar, tá? Quando vocês têm uma propriedade, você especifica várias coisas separadas por espaço, que é o caso desse border aqui. O nome disso no CSS é shorthand. A gente vai ver alguns mais shorthands para frente, tá? Mas o border é um deles, tá? Ok, esse foi o border. O border, como eu falei para vocês, é a fronteira, né? É o limite do seu elemento, né? Tudo que está dentro você já pode considerar que é a parte da tag, tudo que está fora é externo a ela, certo? Então essa foi a borda. Vamos ver agora o próximo componente do nosso box model, que seria o pairing. O pairing foi o que eu mais tive dificuldade de entender, tá? Porque eu não entendia realmente essa questão de borda ser a fronteira e margem estar fora, né? Mas depois que você entende isso, o pairing ele fica bem mais fácil de entender. O pairing, quando você define um pairing, você está definindo o espaço interno. Então, o seguinte, como vocês podem estar percebendo aqui, entre a nossa borda e o conteúdo do nosso elemento, nosso texto, a gente não tem espaço nenhum, certo? Por que a gente não tem espaço nenhum? Porque o nosso pairing é de 0. Vou fazer o seguinte agora. Dentro do nosso H1, eu vou definir um pairing para ele. Vou colocar o seguinte. Pairing. Eu vou colocar aqui 20 pixels. Quando eu fizer isso, olha só. Entre o nosso texto e a nossa borda, a gente vai ter um espaço. Esse espaço é o nosso pairing. Então, o pairing ele é como se fosse um espaço interno. Ele é o que separa a sua borda do seu conteúdo, certo? E o conteúdo, ele é o último elemento, né? Então, aqui, a gente tem a margem, a gente tem a nossa borda, o pairing, que é o espaço interno. Eu não cheguei a mostrar para vocês, não. Olha lá, o nosso pairing. Ele fica de verde, né? E o nosso conteúdo. O nosso conteúdo, por padrão, né, se for uma tag de texto, vai ser o texto, né? E um espaço a mais se for display block. Eu falei com vocês que o display block ele tenta ocupar o máximo de espaço possível. Então, por isso que ele está ocupando ali, né, todo aquele espaço que ele consegue, né? Ele só não está ocupando tudo porque a gente tem um pairing ainda e a gente tem uma margem, né? Aliás, não tem margem, que a margem é 0, né? Mas, beleza. Pessoal, alguém tem alguma dúvida dessa questão
box model, uma questão assim. A gente usa bastante o padding para definir espaço do botão, porque é o seguinte, o botão do HTML, não sei se vocês perceberam, mas ele tem pouquíssimo espaço, né, interno, né. Por outro lado, os botões normalmente do... Deixa eu abrir um site aqui, vou abrir a docs do React, né. Aqui foi do React Native, pode ser. Normalmente os botões que vocês vão encontrando aí pelas páginas web, eles tendem a ter um espaço interno maior, né, comparado ao o espaço interno aqui do botão do HTML. Então, uma forma de vocês aumentarem isso daqui seria por meio do padding. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou definir aqui para o nosso botão um padding maior. Pode ser de 30 pixels, não, 30 pixels fica muito grande, vou colocar 10 pixels. Olha lá. E aí, ainda está um pouco feio, tá? Razão porque está um pouco feio, não está bem parecido com esse botão aqui, duas razões. Primeira razão é porque ele colocou o mesmo padding para todos os lados, para todos os sentidos. Então aqui, ó, ele está padding em cima, do lado, de um lado, do outro e embaixo, como sendo 10, tá? E normalmente esses botões assim que vocês vão encontrando na web, eles tendem a ter um padding maior aqui na lateral e um padding menor aqui em cima e embaixo. Vamos fazer isso para ficar igual? Vamos pegar esse cara aqui, esse botão. Existem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou mostrar uma forma, digamos assim, mais verbosa, ou seja, que vocês vão escrever mais código e uma forma menos verbosa. Eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar aqui padding left como sendo 10 pixels, depois padding right como sendo também 10 pixels, e o top e o bottom eu vou colocar como sendo menores, vou colocar metade do valor. Tá? Então aqui é top, e aqui eu vou colocar um bottom. Então aqui, em vez de 10 pixels, eu vou colocar 5 pixels. E aqui, em vez de 10 pixels, também vou colocar 5 pixels, perdão. Quando eu fizer isso, olha só, já está mais parecido, né? Tem um espaço maior ali na lateral, um espaço menor em cima e embaixo, né? Vou mostrar para vocês aqui no DevTools. Passar aqui o mouse em cima. Olha só, a gente tem 5 em cima e embaixo, 10 de um lado e do outro, né? Só que essa forma é um pouco verbosa, vocês acabam escrevendo bastante código. Então vocês podem fazer o seguinte, vocês podem usar um shorthand. Lembra o que é um shorthand? É quando vocês escrevem uma propriedade e dentro dessa propriedade vocês já definem várias coisas de uma vez. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 5 pixels, 10 pixels, já vou explicar, tá? O que eu estou fazendo. 5 pixels e 10 pixels. Aqui eu estou fazendo o seguinte, o padding de cima, 5 pixels, o padding da direita, 10 pixels, o padding de baixo, 5 pixels, e o padding da esquerda, 10 pixels. É exatamente essa ordem, cima, direita, baixo, esquerda. Como é que eu consigo decorar? Relógio, é a mesma ordem do relógio. O relógio começa lá em cima, depois direita, baixo, esquerda, tá? Então essa aqui é uma forma menos verbosa de você definir, né, os espaços para o seu padding, tá? Mesma coisa para as outras coisas. Vocês podem, por exemplo, aqui no margin, em vez de ser específico, né, margin top, margin bottom, vocês definirem já todas as margens aqui. Né? Então eu vou colocar aqui por esse parágrafo 20, 10, 20 e 10, por exemplo. Né? O que ele vai fazer? Ele vai colocar 20 aqui em cima, 10 desse lado e 10 desse lado e 20 aqui embaixo. Beleza? Existe uma terceira forma ainda de vocês fazerem isso, que seria simplesmente fazer 5 pixels e 10 pixels. 5 e 10. O que ele vai fazer? 5 em cima e embaixo, 10 dos dois lados. Tá? Então tem bastante forma de vocês especificarem, né, o padding para cada um dos lados. Né? Beleza, só que o nosso botão ele não está ainda idêntico, né, ao botão aqui dessa documentação do React Native. Né? A razão pela qual isso não está acontecendo é porque a nossa borda ela está arredondada. Vamos fazer isso daqui? Para vocês arredondarem a borda de uma coisa, vocês podem usar a propriedade chamada border radius. Aqui vocês vão definir um valor, vou definir aqui como sendo 10 pixels, e aí quando eu chegar aqui, olha só, ele vai estar mais arredondado. Aliás, deixa eu colocar um pouquinho mais arredondado,
colocar 14 pixels. Olha lá, ficou mais arredondado ainda. Percebam também que esse botão aqui da documentação, ele não tem borda, né? Ele tem simplesmente um fundo de uma cor, porém ele não tem uma borda. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui border width, perdão, que seria a espessura, 0 pixels. Quando eu fazer isso, olha só, ele não vai ter mais a borda, tá? Aqui está bem clarinho o botão. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um background color dele. Vou colocar esse aqua, só para ficar bem parecido. E olha só, não está parecido, né? A cor está um pouco diferente, mas a gente já fez um botão aí bem parecido com o do React aqui, né? Só teria que ajustar um pouco esses espaços internos, né? Trocar a cor para ser exatamente a mesma cor, porém já está bem parecido, né? Pessoal, esse foi o Box Model. Deixa eu falar de mais duas coisas aqui, que seria width e height, e falar um pouco do box size. Então, o seguinte, por padrão, eu falei para vocês que elementos display block, eles tentam ocupar o máximo de espaço possível. Aliás, eu acho que esse cara aqui está display block, sim. Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu fazer ele tentar ocupar esse máximo de espaço possível, eu vou querer que ele ocupe uma largura específica. Eu posso fazer isso usando width, que seria largura em inglês. Tá? Vou definir aqui uma largura para ele. Pode ser de colocar 300 pixels. A tela toda tem 400 pixels, né? Então vou definir um 300 pixels. Olha só, ao invés dele ocupar o máximo de largura que ele conseguir, o conteúdo agora ele vai ocupar 300 pixels. Quando eu disse que ele vai ocupar 300 pixels, ele vai tentar cortar, né, o texto em duas linhas, né? Porque ele não consegue encaixar o texto todo em 300 pixels, beleza? Além do width, eu posso estabelecer aqui também um height, beleza? O height seria a altura do nosso elemento. Nossa altura, eu vou colocar uma altura um pouquinho maior. Definir uma altura aqui de 600 pixels é um pouco grande. Vou colocar 400 pixels. Aí, ó. 400 pixels. Perceba que ele está ocupando agora, né, todo esse tamanho. Lembrando, gente, quando eu coloco o width e o height, eu estou definindo os tamanhos do nosso conteúdo, não do elemento todo em si, certo? Então, se você for pegar o tamanho total do elemento, a gente tem os 300 aqui do padding. Vamos pegar a largura, vai. A gente tem os 300 do padding, mais uns 20 de padding, os 300 conteúdo, perdão, 300 conteúdo, 20 de padding e um tiquinho de borda, né? Vamos fazer o seguinte, eu quero que isso daqui seja exatamente 300, né? O elemento todo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu definir um width de 300, como eu já sei que é 200, que é 20 do padding, e é 20 dos dois lados, né? 20 aqui, eu vou colocar 260, né? E aí sim, agora ele vai estar ocupando 300 como um todo, tá? Vocês têm que ter atenção com isso, tá? Ah, Caio, mas e se eu quiser que ele ocupe 300 pixels no total, considerando padding e conteúdo? É aí que a gente usa uma outra propriedade aqui, que é a propriedade box size, que é o último tema que eu vou falar com vocês. Por padrão, vários elementos têm essa propriedade setada como content box. Porém, se eu colocar border box, o que ele vai fazer vai ser o seguinte. Se eu definir aqui um width de 300, ele vai tentar fazer com que aquele elemento seja 300 pixels, considerando padding, considerando a borda, a margem. Perdão, não vai considerar a margem, tá? Vai considerar aqui a border e o padding, certo? Então ele vai calcular o conteúdo para fazer com que junto com a margem e a borda ele seja 300 pixels, beleza? Pessoal, a aula de hoje é isso. Eu acho que foi bastante coisa, mas é porque a gente perdeu bastante aula, né? A gente vai ter que recuperar bastante. Eu vou fazer umas aulas online fim de semana, vou gravar algumas. Quem quiser comparecer, tá bem-vindo, tá? Mas eu não vou esperar que muitas pessoas vão não, tá? Mas não se preocupe, vai estar gravado. Alguém tem alguma dúvida? Coisa que teria que tirar?
Eu vou deixar uma atividade para vocês praticarem. Eu sei que é muita coisa, tá? É muito conteúdo, mas com prática vocês conseguem pegar. Não estranhem, front-end é assim mesmo. Vocês têm muita coisa para aprender de uma vez, mas com bastante prática vocês acabam pegando, viu? É isso, então. Ah, sim. Fica um tiquinho, por favor, gente. Vou passar a lista de presença.